Sim, sim, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para você. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, ative também o sininho na descrição, porque assim você se atualiza em tudo que acontece por aqui. Deixe seu like, não esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Hoje, a nossa aula aqui prática e também teórica ao mesmo tempo é justamente sobre como confeccionar, como fazer aí um ensaio acadêmico, um ensaio científico, que basicamente é um artigo científico, porém não um artigo científico literalmente falando, porque o artigo científico ele é mais aprofundado, ele é mais detalhista, tá? Ele apresenta aí resultados concretos a respeito de determinado tema, de determinado objeto. No caso do ensaio científico, ele traz mais questões preliminares, superficiais, tá? Que pode resultar, inclusive, depois no artigo científico, caso aprofundado. Mas a estrutura é a mesma do artigo científico. Inclusive, se você está querendo aprender como fazer um artigo científico e está aqui nessa aula, continue, porque é a mesma estrutura, tá? No entanto, algumas questões são mais aprofundadas, principalmente no que diz respeito à apresentação de resultados que o artigo científico exige com relação à temática que você está investigando, independente do tema. E aqui no ensaio, normalmente são mais indagações a respeito dessa temática, buscando aí determinados resultados. A estrutura que compõe é a mesma, no entanto, também o número de páginas a respeito do ensaio em relação ao artigo científico é reduzido, é menor, tá? Para se caracterizar um ensaio, normalmente fica aí na margem de no máximo 10 páginas, tá bom? É, um artigo científico, basicamente, ele deve compor a partir das 15 páginas, a 15 a 25 páginas, certo? Mas, enfim, a estrutura é a mesma do artigo científico, mas a nossa aula hoje é justamente para falar da estrutura, para falar das partes, para falar do processo de argumentação e desenvolvimento de cada uma das partes do ensaio científico, então do ensaio acadêmico, que se caracteriza justamente por ser um tipo de trabalho que vai trazer aí as questões preliminares, as discussões preliminares a respeito de determinado tema que você está aí buscando desenvolver, tá bom? Como o próprio nome diz, é um ensaio mesmo para uma pesquisa. É um ensaio, é um pré-projeto de artigo, é um ensaio para um determinado artigo científico ou para qualquer outro tipo de trabalho de cunho mais aprofundado, certo? Eu trago um exemplo aqui para vocês, que vamos passar parte por parte aqui, vendo como a gente constituiu esse, esse ensaio, certo? E é a partir dele que nós vamos nos desbruçar nessa discussão a partir de agora, certo? Então, obviamente, você, para realizar este tipo de trabalho, né, assim como qualquer outro, você aí já passou pelas leituras da bibliografia, né, a respeito do tema, das suas referências bibliográficas escolhidas, certo? E a partir de agora, para você chegar à construção deste tipo de trabalho, você vai buscar sintetizar, criar aí um diálogo entre você, entre as suas percepções e as bibliografias que você já estudou a respeito, então, desta temática, tá? Esse exemplo que eu trago aqui para vocês, ele se intitula o seguinte: o papel das Irmandades Negras no processo de recriação cultural no Novo Mundo, século XVIII, XIX. Tá bom? Então, basicamente, o que eu me proponho a discutir nesse ensaio é justamente como que as Irmandades negras recriaram suas identidades, recriaram sua cultura aqui no Novo Mundo, com o processo aí do tráfico negreiro, pessoas que vieram para a América, sobretudo o território brasileiro, justamente para serem escravizadas, né, pessoas africanas, e aqui desenvolveram, estando sob uma nova condição social, né, desterrado de seu território originário, mas enxergaram a oportunidade aqui no Novo Mundo de desenvolver esse processo de recriação cultural por intermédio de muita luta, de muita resistência. Então, as Irmandades Negras tiveram aí um papel de fundamental importância dentro desse contexto. E é justamente isso que eu me proponho aqui nesse exemplo de ensaio que eu trago para vocês, certo? Falo isso para poder elucidar qual é a ideia desse ensaio.
Então, quando você vai realizar um ensaio desse tipo, né, um ensaio acadêmico, um ensaio científico, você tem que pensar pelas mesmas vias do artigo científico, certo? No sentido de você escolher uma temática, de você delimitar essa temática, e escolher, então, dentro dessa sua delimitação, a bibliografia necessária para sustentar essa sua temática e, portanto, a sua hipótese levantada. Porque, como qual o meu tema? O meu tema é justamente as Irmandades Negras, né? Mas o que é que eu vou falar dessas Irmandades Negras, tá? Qual é o período que eu vou falar dessas Irmandades Negras? Aonde eu vou falar dessas Irmandades Negras? Então, isso tudo se chama delimitação do tema, certo? Então, quando eu falo meu tema sendo Irmandades Negras, tá? Eu tenho a delimitação dele. Como? Falando do tempo, né, que eu escolho para isso. Eu vou discutir sobre Irmandades Negras justamente entre o século XVIII e o século XIX, mais especificamente no final do século XVIII para o início do século XIX, e a gente vai ver isso aqui no desenrolar do trabalho. Isso já delimita o meu tema, certo? Porque eu vou falar de Irmandades Negras entre finais do século XVIII e início do século XIX. Então, eu vou procurar bibliografias que falem das Irmandades Negras dentro do final do século XVIII e início do século XIX, dentro desse tema, dentro desse recorte temático, desse recorte temporal, certo? Então, esse é um dos primeiros elementos para a delimitação do tema. Além disso, onde é que eu vou falar das Irmandades Negras? Da Bahia, né? Então, o recorte espacial já delimita ainda mais meu tema. Então, quando eu for procurar referências bibliográficas para poder sustentar a minha, a minha discussão sobre Irmandades Negras, eu vou procurar referências bibliográficas que falem de Irmandades Negras no final do século XVIII e XIX na Bahia. Então, você vê que já delimita super o tema. E essa é justamente a intenção é a pegada aí do trabalho científico, né, da pesquisa científica, justamente você criar o seu recorte e aprofundar dentro dele, porque não dá para falar de forma geral a respeito de determinado aspecto, porque senão a gente não consegue se aprofundar nele e, portanto, não tem pesquisa científica. Sem aprofundamento, sem embasamento, não tem pesquisa científica. E para ter esse cunho científico, para ter esse cunho acadêmico, deve ter aprofundamento, e esse aprofundamento é dado, sobretudo, principalmente a partir dos recortes. E o recorte temporal, que é justamente a escolha do tempo que você vai falar do tema, e o recorte espacial, que é justamente a escolha do lugar que você vai abordar esse tema, são de fundamentais importância para caracterizar esse processo de delimitação do tema. Tá bom? Então, é, e qual é a minha hipótese aqui dentro desse tema, né? É justamente o processo de recriação. Como que as Irmandades Negras recriaram suas identidades ou preservaram suas identidades e sobreviveram, mesmo que desterrados, né? Nesse novo mundo, né? Como foi que essa cultura foi recriada? A gente sabe que a cultura é dinâmica, a cultura ela se transforma, né? Conforme destaca Roque Barros de Laraia, em Cultura, um conceito antropológico, né? Então, sabendo disso, tendo em vista que a cultura ela se recria, ela se transforma, ela é dinâmica, né? Ela não é imutável. Então, as Irmandades tiveram esse papel no processo de recriação das identidades, inspirados nos valores africanos, né? Da África antiga, que são suas verdadeiras culturas oriundas, né? Do povo africano, dos povos africanos, que foram vários, né? Que vieram para o nosso território e aqui sobreviveram e recriaram, né, e resistiram. Então é por esse caminho que a gente segue aí nessa discussão. Bom, falei do título, tá? O título que já deve vir apontando aí esse processo de delimitação do tema, de aprofundamento, tá? Na sequência, você vai colocar aqui o seu nome, você é o autor, ou autora, né? E vai jogar aqui, ó, uma nota de rodapé justamente para mostrar quem você é. E essa nota de rodapé está aqui no final, tá bom? E aí você vai colocar a sua formação aqui, certo? E é isso. Na sequência, a gente vem para o resumo. Como é que eu vou construir o resumo, então, do meu ensaio? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês verem que é bem sucinto, porém já demarca tudo isso que eu falei a respeito de recorte de tema, dentre outras questões. E aí o resumo diz o seguinte: o presente ensaio tem o intuito de discutir o papel das Irmandades Negras no processo de
de um processo de reconstrução de identidades africanas no Novo Mundo. Observe que eu já aponto aqui nessa primeira parte do meu resumo qual é o meu objetivo. Para esta breve discussão, situamos os recortes espacial e temporal na Bahia entre a segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Então você vê que nem mais essa frase eu já apresento os recortes temporal e espacial da minha discussão, certo? Continuando, nesse sentido, propomos uma reflexão por meio do diálogo com outros e outras autores e autoras para compreender como o povo negro resistiu, influenciou e recriou suas culturas baseadas nos valores africanos aqui no novo território, mesmo depois das adversidades provocadas pelo tráfico transatlântico, certo? Então você vê que o resumo ele já dá todo um perfil, já traça todo um perfil do meu ensaio científico, tá bom? Se for artigo, da mesma maneira, certo? Então, eu aponto qual é o meu objetivo, eu aponto quais são os meus recortes espacial e temporal, eu aponto como é que eu vou discutir é, essa abordagem, certo? Que é justamente através do diálogo com outros autores e autores estudiosos do mesmo tema, certo? E trago aqui a minha hipótese, que é justamente esse processo de recriação cultural por parte das Irmandades Negras neste novo território aqui no Novo Mundo. Na sequência, você vem com as palavras-chave, certo? Nesse caso, eu escolhi tráfico transatlântico, irmandades religiosas e recriação cultural. As palavras-chave são justamente aquelas palavras ou pequenas frases, né, orações, que resumem aí todo o trabalho, que são aqueles conceitos que você mais utiliza aí na sua discussão, certo? Então, é por esse caminho. Aqui na sequência você já entra na introdução, certo? E na introdução você vai basicamente estabelecer como se fosse um funil, onde você vai começar falando de forma mais ampla sobre o seu tema, traçando aí de forma bem breve, bem ampla, apresentando o seu tema, apresentando o que é esse tema. Na sequência, você vai afunilando, por isso que é um funil. Na sequência, você vai afunilando, caindo para a apresentação do recorte temporal e espacial, falando aí do tempo e do lugar que você está discutindo esse tema, e você fecha essa introdução apresentando o seu tema, o seu objeto de discussão, e no último parágrafo da introdução você aponta em quantas partes e quais partes o seu trabalho está subdividido, tá bom? Para isso, vamos fazer uma breve leitura aqui dessa introdução para vocês compreenderem, tá? Então, eu vou começar apresentando de forma breve a minha temática, contextualizando o meu tema. A África se caracteriza por ser um continente diverso, sobretudo em seu contexto antes do século XVI, quando os europeus ainda não haviam pisado os pés na região. Diante disso, o cenário é completamente diferente do que a história tradicional nos apresentou durante muito tempo, pois antes da invasão europeia, a economia, as crenças, as relações sociais, os costumes e as tradições eram singulares. Então, eu venho falando de forma geral da, da África, né? Depois eu passo para falar aqui do tráfico transatlântico, que acabou descaracterizando, desconfigurando essa África antiga, certo? Por intermédio justamente do processo de colonização e consequente tráfico transatlântico, né? Que foi um fenômeno aí mais devastador do continente africano, certo? E aí eu vou chegando, vou afunilando, aí eu vou chegando no Brasil. Nas Américas, o Brasil acabou recebendo um grande contingente de africanos. Os números são bem subjetivos, mas eles nos apresentam uma estimativa em comum capaz de nos revelar a média da chegada dos africanos e africanas, como na Bahia. Então, observe que é um funil. Eu comecei falando de África antiga, como ela era, de forma bem breve, depois aponto o tráfico transatlântico e aponto que, por intermédio do tráfico transatlântico, chegaram aqui povos africanos eh, que desenvolveram aí um processo de resistência e de recriação eh, cultural. Olha aqui, ó, esse grande contingente em todo o território, mas no nosso caso específico aqui na Bahia, observe que eu venho enxugando a discussão justamente para meu recorte espacial, que é a Bahia.
se organizou, criou laços afetivos, fazendo resgatar a ancestralidade africana. Um exemplo disso são as Irmandades Negras, caracterizadas por ser uma espécie de família ritual em que os africanos desenraizados de suas terras viviam e morriam solidariamente. E aí eu aponto aqui a referência na qual, que é de João José Reis, que aponta justamente essa definição de irmandades religiosas. Então você vê que eu começo falando de África Antiga, parto para falar do tráfico transatlântico, é um caminho que eu vou percorrendo, a chegada dos africanos e africanas aqui no território, e que aqui eles se organizaram e resistiram, né? E uma dessas formas de organização foi justamente as irmandades religiosas. Olha só como eu vou afunilando e caindo sobre o meu tema. Então eu vou levando o leitor do meu trabalho a ter toda uma reflexão da trajetória em que o meu tema percorreu até eu chegar no meu ponto central, certo? E aqui, ó, de acordo com este cenário, já que eu já cheguei aqui no meu tema, que é justamente a apresentação das Irmandades Negras, né? E aí, simplesmente, eu aponto. Aqui agora, ainda na minha introdução. De acordo com esse cenário, este trabalho visa discutir o papel das Irmandades Negras no processo de reconstrução de identidades africanas no Novo Mundo. Para essa breve discussão, situamos aí eu apresento novamente aquela questão dos recortes e tudo mais. E aí eu fecho. E aqui no último parágrafo eu coloco: para tanto, essa discussão é ancorada em três breves partes. A primeira A primeira discute as peculiaridades do tráfico transatlântico como desestruturador das culturas africanas. A segunda apresenta algumas formas de resistência pela liberdade e recriação dos laços afetivos do povo negro na então sociedade escravista. A última parte discute o papel das Irmandades Negras na recriação dos laços de identidade no Novo Mundo, remetendo à ancestralidade. Você observou, você observou que a minha introdução, ela é basicamente o perfil, é uma apresentação do meu trabalho. Como eu falei, a introdução ela funciona como se fosse um funil, ela sai de algo mais amplo, que é uma discussão mais geral sobre o tema lá no primeiro parágrafo, e aí eu vou afunilando, apresentando ali o trajeto que meu tema perpassa, e eu vou enxugando, apresento o recorte espacial, temporal, e chego no meu tema. E aí fecho a introdução. E depois eu entro com um parágrafo só apontando a estrutura do meu trabalho. Então, meu trabalho ele segue, no decorrer do desenvolvimento dele, ele segue justamente essa sequência de discutir as questões mais amplas que vão dar contexto, que vão dar base ao meu tema. E na última parte do meu trabalho, e essa é a principal parte, eu aprofundo a minha hipótese, eu aprofundo a minha discussão central. Qual é a minha discussão central aqui? É justamente afirmar e discutir que as Irmandades Negras tiveram um papel fundamental no processo de recriação cultural aqui no Novo Mundo, aqui, e eu tomo como exemplo disso justamente o território baiano, tá bom? Para elucidar essa discussão. E aqui retomo. Na última parte eu apresento, no último parágrafo da minha introdução, eu apresento quais são, então, as partes em que meu trabalho ele está subdividido, porque isso vai proporcionar um aspecto didático, vai mostrar para o meu leitor que o meu trabalho está organizado, certo? E vai fazer com que o meu leitor entenda aquilo que eu quis dizer. Então, essa organização é de fundamental importância para estruturar o seu trabalho e vai te dar um conforto enorme quando você estiver construindo, certo? É justamente focar nessa organização também que é importante, certo? Então, fechei minha introdução. Agora eu já entro aqui no meu desenvolvimento. Eu uso subtítulos para o meu desenvolvimento, mas isso não é uma coisa obrigatória. Se você quiser utilizar somente um subtítulo para o seu desenvolvimento, ótimo, certo? No caso aqui eu uso dois, mas isso fica subjetivo, depende da forma que você organizou aí seu trabalho, certo? E aí, é, no meu desenvolvimento, eu começo falando justamente do tráfico transatlântico e suas peculiaridades. E aqui, basicamente, com base nas bibliografias que eu já li, né, que eu estudei para justamente fazer essa discussão, e aqui eu vou colocando essas referências em nota de rodapé, né, alguns casos. Então, com base nessas bibliografias sobre o tráfico transatlântico, eu vou, então, discutindo, né? Eu vou discutindo como ocorreu o tráfico transatlântico, vou apresentando números, né? Vou fazendo comparações, vou utilizando gráficos. Então, isso aqui já é o aprofundamento do meu trabalho, né?
vou apontando gráficos, vou apontando mapas, né, que elucidam justamente essa questão das rotas marítimas, né, que caracterizam o tráfico negreiro, né? Então, por que eu falo do tráfico transatlântico? Porque foi justamente através dele que as africanas e os africanos chegaram aqui no nosso território e desenvolveram as organizações como as irmandades religiosas, que é o meu tema, e que tiveram aí esse papel no processo de recriação das suas identidades, das suas culturas de origem, né, numa nova condição social aqui no território, que é justamente a hipótese levantada pelo meu trabalho. Então, antes de falar da, antes de falar do processo de recriação, literalmente falando, que é, é o ponto da minha discussão central nesse trabalho, eu aponto o caminho que levou a essa recriação. E qual foi o principal caminho? Foi justamente o tráfico negreiro, né? Por isso eu tenho que contextualizar primeiro sobre o tráfico negreiro, para depois chegar lá no processo de recriação. E aí, por isso que eu apresento esses dados através das bibliografias. É justamente isso, independente do tema, tá, pessoal, que eu falo. Independente do tema, é justamente isso que você vai fazer aí em seu trabalho. Você vai partindo desse caminho de contexto, de discussão, de diálogo com sua bibliografia que você já estudou, certo? Até você chegar enxugando, enxugando, afunilando, afunilando, filtrando, até você chegar no seu ponto de abordagem principal, que é a sua hipótese, né? Que vai dar aí um fecho para o seu trabalho. Aqui uma outra seção do meu desenvolvimento, que eu falo desse processo de resistência, né, que é mais um elemento que perpassa por esse caminho da recriação cultural, certo? Então aqui eu apresento diversas formas de resistência que esses povos africanos e descendentes tiveram aqui no território, né, tendo em vista a sociedade escravista. Então aqui eu utilizo os meus autores e autoras para poder discutir essa questão das resistências, resistência não somente física, mas também resistência cultural, sobretudo, porque a resistência foi um caminho também que levou a essa recriação cultural, a qual eu defendo aqui no trabalho, por intermédio das Irmandades Negras, tá bom? Então, e aí eu chego aqui na minha parte central. Então você vê que eu percorri todo um caminho que vai afunilando, que vai enxugando o meu tema até eu chegar onde eu quero. Então eu vou levando o leitor a refletir, a entender didaticamente como foi que isso ocorreu, como é que o meu tema se desenha, como é que o meu tema se delineia, até chegar ao topo aí da montanha, justamente para poder a cereja do bolo, né, que é justamente a minha discussão central, que é esse tópico aqui, o papel das Irmandades Negras no processo de recriação cultural no Novo Mundo. Como eu falei, aqui eu coloco em subtítulos, mas se você não quiser, você pode fazer o desenvolvimento do seu artigo científico ou do seu ensaio científico, que é o caso aqui, né? É, de forma direta, sem colocar subtítulos. Eu gosto de colocar porque eu sou muito focado nessa questão da organização, da nesse aspecto didático, né? Então, eh, eu coloco subtítulos, mas você vai decidir isso, tá? E aí eu chego onde eu quero, o papel das Irmandades Negras no processo de recriação cultural no Novo Mundo. E aí eu começo discutindo aqui, eh, eu começo defendendo aqui o que é essa recriação, né? Já que eu estou falando de recriação, do que se trata essa recriação? Eu começo falando. É importante começar ressaltando que quando falamos aqui de recriação de culturas africanas no Novo Mundo, não significa dizer que os africanos e seus descendentes retomaram literalmente os costumes de África antiga no território brasileiro. O sentido do emprego do termo aqui é tratado como um renascer da oportunidade de recriar os valores oriundos por meio de novas realidades sociais, tendo a mistura com outros povos como indígenas e europeus como elemento significativo desse contexto. Nesse sentido, discutimos a recriação cultural numa nova perspectiva social, tendo as raízes africanas como referência do surgimento desses novos costumes, pois é sabido que a cultura não é imutável, apesar de sua unidade biológica, é dinâmica e está em constante transformação, portanto, esse fenômeno perpassa por processo de recriação. E aí, é, para justificar essa questão da recriação cultural, que a cultura
que a cultura perpassa, né, eu trago Roque Barro de Laraia, cultura, o conceito antropológico, né, como forma de ancorar essa minha hipótese de recriação, né? Então eu deixo claro que essa recriação é uma recriação literal, né? Eu começo falando que o que as irmandades fazem aqui no território, e é isso que eu quero dizer, não é trazer de volta os valores africanos cristalizados da mesma forma que era lá em África antiga. Não, mas se inspirar em África antiga, né, para recriar nessa nova condição, lidando aí com outros indivíduos, com outros sujeitos, né, aqui no novo território, né, e a partir disso recriar-se, adaptar-se à nova realidade, mas sem perder esse elemento de origem, que é justamente essa referência africana. Então, basicamente isso, e aqui eu entro discutindo aí autores que falam das irmandades, é, e aí eu aponto aqui imagens, enfim, que entram nesse contexto da recriação, tá? Inspirado nos valores africanos. E aí eu vou apontando aqui os autores e autoras que falam, traçam esse perfil das irmandades religiosas e vou afirmando com isso, a partir dos autores que eu estudei, eu vou aqui discutindo com eles, dialogando com eles e vou afirmando que as irmandades tiveram um papel de fundamental importância no processo de recriação cultural e de preservação cultural no território. Então, eu estou falando isso para dizer, né, justamente que é desta forma que você deve desenvolver o seu ensaio científico, tendo em vista essa estrutura, né? Esse diálogo com os outros autores, né? Não é você é, 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 colocar os autores que você estudou como somente para poder dizer que você está baseado em referências. Não, é criar um diálogo mesmo, é você entender aquilo que eles querem dizer e, a partir do seu objetivo na sua pesquisa, a partir da sua intenção no seu trabalho, você criar um diálogo com esses autores de maneira que elucida isso que você quer dizer, de maneira que, com o embasamento desses autores e autoras que você estudou, você consiga ancorar, embasar aquilo que você está trazendo. Então, como eu estou falando das irmandades e o processo de recriação cultural dessas irmandades aqui no novo território, né, eu busco autores que falam das irmandades religiosas, eu busco autores que falam de cultura, que falam dessa capacidade da cultura se recriar e ser dinâmica. Então, observe que quando eu busco esses autores e somo o diálogo com eles na minha hipótese, eu sustento a minha hipótese, né? E aí eu valido aquilo que eu quero dizer. Eu chego à concepção de que o que eu estou dizendo tem embasamento, não é um achismo, é baseado nos autores, né? Então é basicamente isso, é assim que você vai construir o seu ensaio, certo? Por fim, você coloca suas considerações finais, que é basicamente um resumão daquilo que você estudou, né? No ensaio é importante colocar considerações finais, porque se é um ensaio você não tem conclusões prontas, né? Se é um ensaio você tem apenas palavras finais a dizer e não conclusão. Conclusão você deixa para artigo, para uma tese, enfim. No ensaio acadêmico, no ensaio científico, são considerações finais e deixando claro que nessas considerações finais que você segue ali amadurecendo essas questões que você trouxe aqui, que você continua pesquisando, né? Mas que já está certo disso, daquilo. Então as considerações finais vão por esse caminho, sem conclusões prontas, obviamente. Por fim, as referências bibliográficas, elencando aí todos aqueles autores, aquelas autoras, aquelas fontes que você utilizou então em seu trabalho. E é desta forma que você vai seguir a estrutura do seu ensaio. É a mesma estrutura do artigo científico, porém menor, né? São mais discussões preliminares. Então, começa com o título, depois o nome do autor, que é você, né? Resumo, palavra-chave, introdução, onde você vai trazer o perfil, vai traçar um perfil do seu trabalho. Depois vem com desenvolvimento, se você quiser dividir em subtítulos, tranquilo, se não quiser também, tudo bem. E você vem aí aprofundando o seu tema, funilando e chegando então às considerações finais, que é onde você vai apresentar ali aqueles resultados preliminares, né, sem conclusões desses resultados e fecha com as referências bibliográficas, tá bom? Formatação
é a formatação básica, né? Na formatação, o resumo, ele vem, ele não vem com espaçamento entre linhas de 1,5, ele vem com espaçamento simples, tá? Todo o restante do texto ele vem na formatação básica, primeira linha 1,20, primeira linha de cada parágrafo 1,25, afastado da margem à esquerda, espaçamento entre linhas de 1,5, as margens gerais 3 centímetros a margem direita, 3 centímetros a margem superior, 2 a margem inferior e 2 também a margem direita, certo? Então, é desta forma que você vai constituir o seu ensaio científico, o seu ensaio acadêmico, tá bom? Deixe seu like, participe e boa sorte aí no seu trabalho.